programa de hoje você vai ver audiências públicas, debates sobre o tráfico de órgãos e pessoas e também sobre a falta de emplacamento nas ruas do Recife. E mais, homenagem. Priscila Krause entrega título de cidadã à empresária Cecília Freitas. O TV Câmara do Recife começa agora. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. O tráfico de órgãos e pessoas foi tema de uma audiência pública na Câmara. O maior obstáculo no combate a esse tipo de crime é a falta de informação. Os vereadores Aerto Luna e Aline Mariano comandaram juntos a audiência pública no plenarinho da Câmara. Os parlamentares defendem que a informação e a conscientização são as principais armas no combate ao tráfico de órgãos e pessoas. Um crime complexo e silencioso. Esse assunto ele foi apresentado na imprensa há mais ou menos uns 3 meses e houve uma repercussão muito grande na sociedade, então resolvemos trazer essa discussão para a Câmara, por se tratar de um tema de alta relevância para a cidade, ou seja, esse é um assunto que, além de ele estar em sintonia com a campanha da fraternidade da Igreja Católica, ele também é um tema que precisa ser discutido com a gestão pública, precisa ser discutido pelo Poder Municipal e pelo Poder Legislativo da nossa cidade. É um problema, um crime que atinge justamente as populações mais pobres. Exato, e às vezes as pessoas estão cometendo até esse crime sem saber que é crime, né? Com as redes sociais aí colocando várias vantagens, então as pessoas acham que vender ruim é possível e na verdade é um crime, né? Além de ser um crime, é um risco também para a sua saúde. Então essa audiência pública no intuito de alertar, né? Educar, alertar e mostrar que essa é uma prática ilegal. E existem formas legais de fazer a doação. Então, o intuito é, além de informativo, também investigativo e de denúncia sobre o que está acontecendo na nossa cidade. A gente precisa combater e não vai ser uma ação isolada, só do município, ou só do estado, ou só da federação que vai mudar essa realidade. Tem que ter, de fato, uma política integrada, uma política pautada na prevenção, uma política pautada nos mecanismos tendo como inibir isso de uma política, de uma polícia, inclusive, ostensiva também, para que, de fato, a gente possa sair dessa cruel realidade que tem sido, infelizmente, assim, nós temos tido um aumento, não é, muito grande, não é, assim, e essa rede, essa quadrilha tem ganho assim milhões de dinheiro, né, nesse tipo de operações. A campanha da fraternidade, inclusive, traz esse assunto, né? Acho que todas as instituições, todos os organismos sociais são extremamente importantes, né, que possam estar criando essa rede de proteção e para que a gente, de fato, possa dar uma resposta eficiente a esse tipo de conduta. Alunos das escolas João Paulo II da Imbiribeira e Nossa Senhora de Lourdes dos Aflitos participaram da audiência pública. O exercício da cidadania se dá a partir da participação dos estudantes em eventos como estes. Então, este evento favorece o exercício da cidadania de estudantes, mesmo tão jovens, mas já exercitando a sua fala, o seu poder de participar socialmente da sociedade, dos debates que estão envolvendo a sociedade. Eles estão estudando justamente esse tema lá na escola? Eles estão estudando esse tema. Durante todo o ano de 2014, será permeado em todas as atividades pedagógicas o tema de tráfico na sua visão mais ampla, o tráfico humano, o tráfico de órgãos, o tráfico de animais, entre outros tráficos que acontecem em nosso país. Isso ajuda a formar cidadãos mais conscientes, né? Certamente, né? Está aqui hoje, além de contribuir para a formação do estudante, para a sua formação cognitiva, também para a sua formação enquanto cidadão, né? Para a sua formação atuante na cidadania, vendo como é que a sociedade está se colocando diante de polêmicas, diante de temas tão pertinentes para os dias atuais. A delegada Beatriz Gibson foi responsável pelo início das investigações que culminaram na Operação Bisturi da Polícia Federal. 12 pessoas foram presas. Elas faziam parte de uma quadrilha de tráfico de órgãos que agia no Recife e em bairros como Ibura e Jardim São Paulo. Eu acho que a questão social é que faz essas pessoas. Não é a ambição de ter aquele dinheiro. Ninguém quer tirar um órgão, né? Dessa maneira. Ninguém quer
ser extirpado. Eu acho que é realmente a questão social, da dificuldade, da falta de amparo do Estado a essas pessoas. É isso que é originado, a miséria, né? A gente tem casos aqui de pessoas que foram porque a família tinha um familiar com a doença grave e que não conseguiam, o Estado não tinha como amparar aquelas pessoas, então a forma foi doar o rim, receber o dinheiro e ir para o setor privado, né? E você sabe que hoje o custo-benefício, a maioria dessas pessoas, a gente sabe que você conversa com elas e elas estão arrependidíssimas do que fizeram, né? O que fazer para mudar essa realidade? Eu acho que se faz, né? Eu acho que a questão da conscientização, primeiramente, né? Conscientizar essas pessoas de que a doação de um órgão é algo muito sério. Inclusive, na minha época, a gente chegou a identificar homicídios causados por isso, que são aquelas pessoas que se assustam, acham que vai ser deletado, e vai ser deletado da lista ou vai ser entregue. E muitos homicídios ocorreram por conta disso, né? Mas principalmente essa questão, como a iniciativa de hoje, que é uma iniciativa muito salutar, é a informação. Né? Informação, sem sombra de dúvida. As pessoas não sabiam na minha época que eu fiz essa investigação, nem que vender um rim era crime. Eles não sabiam nem disso. Né? Então essa situação é importante porque comete o crime quem vende e quem recepta, né? Então a informação, eu acho que o primeiro caminho é esse. O padre Hélio Nascimento, responsável pela pastoral social da Arquidiocese de Olinda e Recife, lembrou que esse ano o tráfico de órgãos e pessoas é o tema da campanha da fraternidade. Já o promotor Marco Aurélio Farias, representando o Ministério Público de Pernambuco, disse que é preciso reduzir as oportunidades dos criminosos, acolhendo melhor as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A falta de acolhimento, segundo ele, é o que desencoraja as vítimas a denunciar os criminosos e a colaborar com as investigações. Um dos grandes problemas para o enfrentamento dessa prática, na minha opinião, é a própria vítima, que muitas vezes ela acha até que está sendo beneficiada, não é? E na realidade não há benefício nenhum. O que é que acontece? Ela deixa de colaborar com as autoridades para fazer o enfrentamento dessa modalidade de crime. O Ministério Público recebe muitas denúncias? Não, exatamente porque a vítima não colabora. Então, quando a gente sabe, porque um cidadão denuncia, através de um disco de denúncia, é que a gente tem condição de ir atrás. Então, essa oportunidade aqui é muito bom para que possa estar se divulgando os perigos que toda a sociedade recifense e pernambucana passa, né, em relação a essas possibilidades de crime. Na sua opinião, qual a melhor forma de se combater esse crime? Olha, incentivando a denúncia, porque a vítima colabora muito pouco. A coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, Noemi Gomes, explicou quais são as regras para a doação lícita de órgãos de pessoa viva. É necessário comprovar o parentesco até o 4º grau, ou seja, até primo legítimo, ou conseguir autorização judicial. Giane Aguiar, coordenadora do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos, falou sobre as dificuldades no combate a essa modalidade de crime. A Secretaria de Defesa Social, através do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a gente vem fazendo todo um trabalho preventivo de enfrentamento ao tráfico de pessoas e também junto com a própria DPCA também, da Secretaria, fazendo o trabalho também preventivo na questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, o nosso trabalho do núcleo é fazer a prevenção e também, quando ocorre da vítima procurar ou chegar a denúncia ao núcleo, a gente faz o atendimento, o primeiro atendimento, e encaminhamos a nossa rede para dar todo o tratamento psicossocial necessário à vítima do tráfico. Pelas características desse crime, não é fácil combater. Não, porque ele é um crime invisível, é um crime complexo, que precisa que as pessoas também colaborem e façam suas denúncias, caso sabendo que existe esse crime. Então é por isso que a gente trabalha bastante na questão da informação, para que as pessoas, toda a sociedade, ela saiba que esse crime existe e que possa estar colaborando com a Secretaria fazendo a denúncia. Então, por ele ser um crime assim invisível e bastante complexo, fica difícil a polícia
fazer um flagrante, né, na questão do tráfico. O importante então é a prevenção, né? Que as pessoas fiquem alertas para não cair nesse tipo de crime. Com certeza, a prevenção é a nossa maior arma, né? E a gente precisa que todo mundo saiba, né, que existe esse tipo de crime para que realmente não caia mais na malha do tráfico, né? E é importante dizer que o próprio governo federal tem ajudado bastante nesse enfrentamento. Inclusive foi criado agora o Proteja Brasil, que é uma ferramenta, né, um dispositivo que você pode estar baixando no celular. Também outro dispositivo interessante no aplicativo é o Clique 180, né, onde as pessoas também podem estar denunciando violência contra a mulher também, né? Além do mais, a Senasp também criou 2 ferramentas que é importante como controle social, né? Que é a ferramenta Sinesp Cidadão, onde você também consulta a placa do carro, você pode ver se o carro é roubado ou não, como também se alguém está cumprindo aquele mandato de prisão. Então são ferramentas que também a gente pode estar utilizando. Agora, o grande importante é que as pessoas possam estar denunciando no Disque 100 ou no Disque 180. 90% das vítimas de tráfico de pessoas são mulheres e crianças. Esse tipo de crime movimenta 12 bilhões de reais por ano em todo o mundo. É a terceira atividade ilegal que mais gera lucros no planeta, atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. E o Brasil já é apontado pela ONU como o maior fornecedor de mulheres e crianças para o tráfico de pessoas. Os encaminhamentos, uma lei municipal que vamos estar formatando para que essa lei ela possa servir de exemplo para outros municípios. Fazemos uma sessão especial para que essas apresentações elas sejam levadas para os demais vereadores e para um público diferente, um público que a gente pode estar mobilizando aí associações comunitárias, conselhos tutelares, agentes de saúde, para que todos se tornem multiplicadores. Além disso, exigir da prefeitura que seja feita campanhas educativas, principalmente nesse período que vamos estar recebendo muitos estrangeiros no nosso estado. Fazer uma campanha publicitária pesada, jornais, rádio, TV, para mostrar que é preciso a prevenção. Vamos estar cobrando também da Prefeitura um calendário de ações, né? E nesse calendário de ações, a Câmara Municipal do Recife vai estar participando de forma ativa. Uma audiência pública discutiu soluções para a falta de emplacamento e CEP de várias ruas no Recife. O encontro foi coordenado pelo vereador Almir Fernando. Alguns recifenses não recebem correspondências por falta de CEP ou placas com o nome da rua que moram. O vereador Almir Fernando ouviu as reclamações da população e convidou a Prefeitura do Recife e a empresa brasileira de Correios e Telégrafos para prestar esclarecimentos. Os Correios que não entregam as cartas, até muitas vezes por conta da falta de emplacamento de CEP, e outras vezes existe o emplacamento, existe o CEP, mas as pessoas também não conseguem receber as suas correspondências. E outra questão é com relação à demarcação, aos limites dos bairros. Foi feito um decreto em 88, posteriormente uma lei, mas que não corresponde à realidade dos bairros. Então a gente está fazendo essa reunião pública para que a gente possa dar oportunidade ao poder público de responder essas demandas e também à população que vai comparecer para poder fazer também as suas perguntas pessoalmente. Na audiência pública foi apresentado um vídeo com depoimentos de moradores. A Prefeitura do Recife ouviu as reclamações e falou sobre o que será feito para melhorar a localização das ruas. E nós estamos estudando para melhorar essa situação. Mas com relação à CEP, eu acho que está satisfatório, pelo procedimento que a gente vê, não tem atrasos. E com relação ao limite de bairros, já existe uma lei definindo os limites. E qualquer mudança terá que ser uma nova lei. A representante dos Correios disse que é preciso ouvir os moradores para detalhar o que é preciso ser feito. É preciso que a gente saiba primeiro qual é a reclamação, para qual área, né? Tenha mais detalhes dessas reclamações, para que a gente faça a análise e dê resposta à população. Então, assim, uma pergunta genérica para a gente não consegue responder, né? Porque a gente tem milhares de ruas na cidade de Recife e em todo Pernambuco. Então, a gente precisa realmente direcionar, em tal área foi criado um loteamento, uma vila, e aí a gente precisa de mais detalhes para que a gente possa realmente dar esse retorno para a população. No caso aqui, nós recebemos um documento aqui, fomos demandados pela Prefeitura, né? E estamos vindo atender e ouvir a demanda que a população tem, para que a gente, a partir daí, a gente venha ter o conhecimento da problemática e venha atuar para poder responder aquilo que é o anseio da comunidade.
No final do encontro, a representante da Prefeitura sugeriu ao vereador Almir Fernando realizar reuniões das comunidades para formular um relatório e entregar à Prefeitura. A empresária Cecília Freitas é natural de Pesqueira, agreste de Pernambuco. Numa homenagem da vereadora Priscila Krause, ela tornou-se oficialmente cidadã do Recife. No plenário e nas galerias, empresários, profissionais da comunicação, autoridades do mundo jurídico, políticos, além de familiares e amigos. Todos vieram prestigiar a mais nova cidadã do Recife, Cecília Freitas, publicitária e fundadora da agência Grupo 9, a primeira e única no país formada por mulheres. O título foi entregue por iniciativa da vereadora Priscila Krause. Na tribuna, a vereadora destacou a origem de Cecília Freitas, que nasceu em Pesqueira, agreste de Pernambuco. Nossa homenageada nasceu em Pesqueira, terra do doce e da renascença. Oriunda de uma família de empreendedores, é a caçula de 5 irmãos, filha de Dona Clarice e seu Jurandir, e bisneta de Dona Iaiá, fundadora da Fábrica Peixe, a primeira indústria instalada no Nordeste no final do século XIX e que ganhou projeção nacional no século XX, sendo considerada uma das maiores indústrias do Brasil naquela época. Desde pequena, já apresentava um traço voltado para os negócios, quando transformava em suas brincadeiras a despensa da casa em mercearia. A mãe devia rezar para ninguém comprar, né? Porque senão... Depois da precoce morte do seu Jurandir, mudou-se com a família para o Recife, onde a sua irmã mais velha já estudava em colégio interno. O seu irmão Fausto, o mais velho entre os homens, assumiu o papel de pai e virou uma referência para os irmãos mais novos. Na capital, trilhou sua vida estudantil no Colégio São José, das Irmãs Doroteia, congregação da qual sua irmã mais velha faz parte há mais de 50 anos. Formou-se em biblioteconomia na Universidade Federal de Pernambuco e conseguiu seu primeiro emprego no INCRA, quando ainda não tinha atingido a maioridade. De personalidade forte, inquieta e empreendedora, decidiu que ali não era o seu lugar e logo pediu demissão. Mudou-se, então, para Brasília e foi trabalhar no Ministério do Interior, mas a inquietude mexia muito com ela. E já naquela época, confessou, através de uma carta escrita a uma prima, o seu desejo de fundar uma agência de propaganda. Matriculou-se na UNB e foi cursar comunicação. Voltou para o Recife e tornou-se secretária particular do então governador Heraldo Gueiros Leite, sogro de seu irmão. Alimentando seu sonho, ingressou no SECOSNE, onde começava a funcionar o curso de comunicação social da UFPE. Comunicativa, expansiva, fez vários amigos, mas um grupo específico marcaria de vez a sua vida dali para frente. E, juntamente com Lucinha, Nilce, Tânia, Clotilde, Maria Cecília, Anita, Márcia e Marta, fundaram a Agência Experimental Meio, que após a conclusão dessa, que foi a primeira turma do curso, oficializaram o registro da agência como Grupo 9 Assessoria e Comunicação, a primeira e única no país constituída por mulheres. Priscila Krause também falou sobre a trajetória profissional da publicitária. Dentre tantas conquistas e prêmios, Cecília costuma dizer que o que ela guarda com mais valor é a relação duradoura que tem com os clientes e tudo aquilo que ela e o seu Grupo 9 empreendem. Dentre tantos empreendimentos estão a releitura do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que naquele momento passou a utilizar atores globais. A Bienal de Tecnologia e Administração, em parceria com a ADM Tech, que trouxe ao Recife Henrik Singer, e a Expo Adventure, a primeira e única feira de esportes de aventura realizada no Recife, em parceria com a Multiconsultoria e a AGL. Mas não resta dúvida que o seu maior feito foi o próprio Grupo 9. Como podemos conferir, inventar é com Cecília,
Mas ela não é craque só no quesito criação. E hoje, a palavra que pode muito bem resumi-la é recriação. Como um fênix, Cecília sempre surpreende a todos com a sua capacidade de reinventar, de deixar o seu negócio up-to-date e altamente competitivo, mesmo após 4 décadas. Poderíamos passar aqui um dia inteiro falando dessa figura, que é uma referência na propaganda pernambucana e no Brasil, que sabe gerir o seu negócio como poucos, que é inquieta e que consegue, a cada dia, surpreender a todos com a sua capacidade de reinvenção. O título de cidadã recifense que você recebe hoje, Cecília, é uma justa homenagem no ano em que sua agência, o Grupo 9, completa 40 anos. Cecília, de mim, receba o carinho, a amizade e, sobretudo, saiba que é exemplo de força, coragem e idealismo. A força, a coragem e o idealismo que constroem empreendimentos, que são indispensáveis na luta política que me atraiu desde cedo, que são os pilares de uma existência sólida e admirada pelos seus amigos, e agora conterrâneos pelos laços do coração. Ao agradecer a nova cidadania, Cecília Freitas ressaltou a emoção com o título. Eu queria começar agradecendo a todos vocês a presença no meio de uma tarde de trabalho, tá certo? Muito difícil de estar aqui. Muito obrigada a vocês todos. Meus queridos irmãos, cunhada, sobrinhos, primos e tio. Minha família do Grupo 9, está espalhada. Minha família da pousada Vila Boa Vista, que também está aí. Meus amigos, minhas amigas. Estou imensamente feliz de receber nesta casa, que representa o povo da cidade, o título de cidadã do Recife. Título indicado por minha amiga Priscila Krause, que gentilmente foi acolhido pelos senhores vereadores. Priscila, muito, 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 muito obrigada. Quero lhe dizer que hoje minha emoção é dupla. Primeiro, por realizar um sonho antigo e acalentado, ser recifense, não só de coração, mas de direito. Segundo, por ter sido você, autora desta outorga. Você, a quem acompanho a vida parlamentar, admiro e, sobretudo, respeito. A homenageada também frisou passagens e momentos marcantes da vida familiar e pessoal. Minha família e toda a cidade viveu, de certo modo, em torno da fábrica. Mas o destino, que gosta de reescrever histórias, levou meu pai com apenas 35 anos, e quando eu tinha apenas 7 meses de idade. Minha mãe, então com 29 anos e 5 filhos, a mais velha, com 11 anos, ela está aqui, por aí, eu não estou vendo, está certo? Obedeceu a orientação do meu pai de formar seus filhos em Recife, porque, na sua visão em Pesqueira, em 1947, uma empresa familiar dificilmente sobreviveria à terceira geração. E ele, como ele sabia que não ia estar entre nós, ele pediu para que mamãe tirasse a gente de Pesqueira. Chegamos ao Recife 2 anos depois da morte do meu pai. Com meus irmãos e uma mãe vigorosa, construímos uma história de sobrevivência. Pesqueira ficou mais distante, só nas férias escolares. O bairro do Espinheiro nos acolheu e comecei a descobrir e amar o Recife através dele. Meu irmão, misto de pai e irmão, Fausto, me fez uma provocação. O Ministério do Interior vai ser transferido para Brasília. Você não quer vir com mamãe para o Rio e depois irmos todos juntos morar em Brasília? Consigo sua transferência do IBRA.
E aí eu descobri o quanto eu gostava de Recife. Fiquei extremamente dividida. Não queria deixar a cidade, mas, por outro lado, a solidão familiar pesava muito, sobretudo para minha mãe, privada de todos os filhos e netos. Decidi arriscar. Minha despedida do Recife foi longa, cotidiana e difícil. Me despedi e fotografei cada cantinho da cidade. Desculpe. Para minha mãe, foi também muito duro. Era uma segunda ruptura, um segundo distanciamento das irmãs e irmãos, um clã forte e extremamente unido, os Vilela Valença. Decidimos uma partida sem despedidas no aeroporto. E, ao chegarmos no Rio, mamãe tinha pânico de avião, uma primeira surpresa. Naquele mesmo dia, o presidente da República chamava Dr. Heraldo Gueiros, sogro de Fausto, para convidá-lo a ser governador de Pernambuco. Uma possível volta ao Recife se desenhava. Passamos inicialmente 3 meses no Rio e depois 1 ano em Brasília, onde finalmente eu encontrei o curso que me completava, Comunicação Social, que mais tarde me levaria ao encontro da propaganda. Voltamos ao Recife e ao Espinheiro, só que dessa vez na Rua Amélia. Voltei para trabalhar no governo de Pernambuco como uma das secretárias do governador. Dessa minha experiência, vou lembrar sempre da inauguração do Complexo de Salgadinho e do momento que Suape começou a nascer e do muito que aprendi com a convivência com o próprio governador, uma pessoa interessantíssima, muito rica, e figuras como Barreto Guimarães, Marcos Vilaça, Dr. Fernando Figueira, fundador do IMIP, o arrojado Anchieta Elcias e o jornalista Antônio Martins, que deu o empurrão final para a minha entrada no universo da propaganda. Paralelamente, voltei a estudar na Universidade Federal de Pernambuco, no recém-aberto curso de Comunicação Social, o primeiro de todo o Norte-Nordeste. O curso funcionava nas dependências do meu querido Colégio São José, sob o comando da criativa e inovadora Armia Escobar. E, para minha surpresa, reencontro Lucinha Moreira, demitida do IBRA pelo AI-5 e que também voltava à universidade. A Lucinha devo muito dos meus saberes. Juntas, comandamos um grupo que, após tentar tornar o aprendizado da propaganda mais prático, criando uma agência laboratório na universidade, e que, não tendo o sucesso esperado, resolveu buscar conhecimento por conta própria, pagando aulas do nosso próprio bolso, sem que elas tivessem qualquer valor curricular. Assim surgiu o Grupo 9. 9 mulheres, 9 estudantes e 9 sócios. A mais segura equação para um negócio dar errado. Mas deu certo. E ressaltou ainda o amor pelo Recife, através da pousada que criou no bairro da Boa Vista. Não queria que fosse só uma pousada. Eu queria que ela transpirasse o Recife. Que mesmo que o hóspede passasse só um dia, ele levasse o Recife com ele. Primeiro, resolvi homenagear o bairro e coloquei o nome de Pousada de Vila Boa Vista. O nome da pousada de Vila Boa Vista. Depois, inspirada por Antônio Maria, recifense, marcado pela saudade da nossa cidade, crê no frevo número 3 diz: sou do Recife com orgulho e com saudade, sou do Recife com vontade de chorar, e na estrofe final, lembra as ruas da cidade. Rua Antiga da harmonia, da amizade, da saudade, da união, são lembranças noite e dia. Nelson Ferreira toca aquela introdução. Resolvi, então, identificar nossos apartamentos com o romântico nome das ruas da Boa Vista e do Recife. Nossos hóspedes se hospedam na Rua das Ninfas, das Flores, da Glória, Aurora, Sol e tantas outras. Nossos hóspedes convivem com a coleção de quadros sobre o Recife e com uma enorme riqueza e diversidade de peças de arte popular.
espalhadas por todos os lugares da pousada. E convivem, sobretudo, com as poesias colocadas nas paredes de Joaquim Nabuco, Ledo Ivo, Gonçalves Dias, Fernando Pio, Costa Rego Júnior, Hernani Sátero, Evangelina Cavalcante, Capiba, todos falando e louvando o Recife. A Vila Boa Vista, no dia 14 de julho, faz 12 anos. Por lá já passaram mais de 300 mil pessoas, que certamente levaram um pouquinho do Recife na bagagem. Grupo 9, 40 anos. Pousada Vila Boa Vista, 12 anos. Esta foi a forma que encontrei para retribuir meu amor ao Recife. O presidente da Câmara, vereador Vicente André Gomes, também parabenizou e elogiou a nova cidadã do Recife. O Recife tem um poema que diz: o Recife acordou. Foi refrão aqui de vários tempos. E eu plageio dizendo: o Recife acorda. Passa pela madrugada e amanhece com o sol. Cecília Freitas sendo recifense. É um motivo de muito orgulho para mim presidir essa sessão. A Priscila Krause vai do projeto de lei à homenagem que é feita a pessoas que representam uma condição ímpar para a gente registrar a grandeza desta casa. Depois de um discurso tão bonito, tão poético até, da nossa Cecília Freitas, a presidência da casa não tem nada a dizer a não ser muito obrigado. Me sinto como presidente desta casa, ontem de um jeito, amanhã de outro. Meu currículo melhora por ter sido presidente desta sessão. Presidi esta casa que homenageia efetivamente uma grande referência de pesqueira e, consequentemente, agora também do Recife. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!